Olá, irmãos, boa noite a todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Boa noite àqueles que estão em casa. Boa noite aos convidados, aos visitantes. Eu peço que você tome a sua Bíblia nas mãos, se coloque de pé comigo. Abra comigo no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 13. Nós vamos ler dos versículos 14 ao 23. Dando sequência, então, à exposição do Evangelho segundo Marcos. Semana passada nós vimos o início do sermão profético e hoje a continuidade dele. Marcos 13, do 14 ao 23, diz assim: Quando virdes a abominação assoladora no lugar em que não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado, não desça, nem entre para tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte para buscar sua roupa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não aconteça no inverno. Porque naqueles dias haverá tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, ele abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão sinais e milagres para, se possível, enganar até os escolhidos. Tende cuidado, pois vos tenho dito tudo com antecedência. Amém? Bendito és tu, Senhor, e bendita é a tua palavra para nós nessa noite. Nos colocamos diante de ti como teus filhos, Senhor, sedentos da tua palavra e daquilo que o Senhor quer iluminar nas nossas mentes e corações nessa noite. Que enquanto nós expomos a tua santa palavra, o teu Santo Espírito venha a trabalhar os nossos corações, criando consciência, sabedoria, sobretudo arrependimento nos nossos corações e consciência das tuas palavras eternas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, muito obrigado. Então, na semana passada nós falamos a primeira parte do sermão profético de Jesus, que falava a respeito do princípio das dores, e hoje nós vamos continuar essa exposição. Nós vimos que a destruição do templo, ela marca o princípio das dores. Nós vimos como aconteceu e apontam para as verdadeiras dores de parto, que é o fim dos tempos. A destruição do templo, então, ela é como as primeiras contrações que depois se intensificam até que o bebê nasça. A intensidade do sofrimento aumenta, mas desde o primeiro momento, desde a primeira contração, há dores de parto. E quando a dor é mais forte, o bebê nasce. Nós vimos o primeiro cumprimento da profecia de Cristo em 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída e os judeus dizimados. Esses sinais, o princípio das dores que aconteceram, confirmam que a palavra de Jesus é verdade. Mas esse evento ele foi só uma amostra, uma sombra do que acontecerá no fim dos tempos. Então, voltando para o nosso sermão, Jesus ainda estava assentado no Monte das Oliveiras, a 3 quilômetros do templo, de frente para o templo, conversando com os discípulos e continuando o seu sermão profético. Agora ele fala sobre o surgimento do anticristo, a grande tribulação, sobre a sua vinda e o arrebatamento dos eleitos. Para você ter uma ideia, a Bíblia fala cerca de 300 vezes a respeito da primeira vinda de Cristo, mas fala cerca de 2.400 vezes sobre a segunda vinda. O quanto isso é importante para que nós possamos entender. É a continuidade do discurso de Jesus. Então, imaginem, a pregação da semana passada continua hoje. Não é outro dia, não é outro momento, é o mesmo momento. Jesus agora falando da grande tribulação. Esse evento da segunda vinda de Cristo, do fim dos tempos,
do julgamento final se chama parúzia. E a partir daqui, os sinais do fim dos tempos se intensificam, as dores de parto aumentam. Cristo está respondendo para aquele contexto imediato dos discípulos, mas as palavras que eles proferem agora revelam as coisas que vão acontecer somente no final dos tempos, quando ele retornar. Jesus profetiza agora sinais da evidência, da eminência, da proximidade de quando ele vai voltar. Ou seja, quando essas coisas aqui acontecerem, Jesus realmente está voltando. Amém? Na exposição de hoje, então, nós vamos tratar a respeito desses sinais que marcam a grande tribulação e a volta de Jesus. Amém? O primeiro ponto que nós vemos ali, que Jesus fala para a gente o primeiro grande sinal é o surgimento do anticristo. Também chamado de abominável da desolação, ou da abominação desoladora, assoladora, ou sacrilégio terrível em algumas versões. Você pode ler. Mateus complementa no versículo 24:15, quando virdes no lugar santo a abominação assoladora, da qual falou o profeta Daniel. Então nós vimos aqui que Jesus está se referindo a uma profecia do profeta Daniel, feita 500 anos antes de Cristo, que diz assim: com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo ele colocará o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Daniel também fala sobre o sacrilégio terrível em mais duas passagens, em Daniel 11:31 e também Daniel 12:11. Lembrando da perspectiva profética que nós aprendemos, uma profecia, ela pode ter mais de um ou múltiplos cumprimentos. Então aqui Daniel estava profetizando a respeito do anticristo, e Jesus citou a profecia de Daniel, falando da vinda do anticristo. Então, usando a perspectiva profética, houve um primeiro cumprimento, um segundo cumprimento, e haverá um terceiro cumprimento. O primeiro cumprimento foi em 168 a.C., quando um general romano chamado Antíoco Epifânio ergueu uma estátua de Zeus no meio do templo, dentro do templo de Jerusalém, e ele sacrificou uma porca a Zeus. Ele também proibiu os judeus de fazerem sacrifícios. Ele ordenou que os judeus profanassem o sábado. Ele ordenou os judeus pararem de obedecer à lei judaica. Ele queria que os judeus adorassem aos deuses gregos. Ele queria que os judeus mudassem seu idioma de aramaico para grego. Ele queria que eles todos largassem os seus costumes e passassem a ser como ele. E quem não desobedecesse naquela época era punido com a morte. Então esse é o primeiro cumprimento, o primeiro anticristo citado. O segundo cumprimento nós vimos na semana passada. Aconteceu em 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito invadiu, destruiu Jerusalém e massacrou e exterminou os judeus. Essa é uma segunda figura de anticristo. Os dois primeiros são um símbolo de anticristo que vai se manifestar no tempo final. O anticristo anunciado por Jesus virá como o abominável da desolação. Ele não é um partido, não é uma instituição, também não é uma religião. Ele é um homem, assim como esses outros dois, Antíoco Epifânio e Tito, uma espécie de encarnação de Satanás que vai agir na força e no poder de Satanás. Ele virá exigindo adoração para si como se fosse Deus. Por isso que Marcos fala ali no versículo 14. Quando você vir a abominação assoladora no lugar em que não deve estar. Que lugar é esse? No lugar de Deus. Ele vai exigir para si a atenção de Deus. Ele se opõe e se levanta a tudo que é de Deus. Ele vai se levantar para perseguir a igreja,
Muitos cristãos selarão seu testemunho de morte, sendo perseguidos pelo anticristo e seus falsos cristos. Ele fará muitos sinais, muitos milagres, enganando a muitos, aqueles que rejeitaram a verdade para serem salvos. Ele vai governar com mão de ferro. Ele vai perseguir cruelmente a igreja. Vai blasfemar contra Deus. Ele será levantado num tempo de apostasia. Nós já vimos aquele tempo em que as pessoas fugirão procurando outros deuses para si. Aqueles que nunca foram cristãos e abandonaram a fé verdadeira. Depois do esfriamento do amor de muitos, lembram na pregação passada? E o amor de muitos se esfriará. Nesse mesmo tempo, o anticristo surgirá e nesse mesmo tempo essas pessoas vão buscar como nunca buscaram deuses para se encostar. João vai dizer em 1 João 2, 18 e 19, filhinhos, essa é a última hora. O anticristo está vindo. Já muitos anticristos têm se levantado. Lembram? Muitos anticristos têm se levantado, conforme ouvistes. Por isso, sabemos que é a última hora. Eles saíram de dentro de nós, mas não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram, para que se manifestasse que não são dos nossos. Essa é a apostasia. Eles estavam no meio, mas eles nunca foram. E nesse tempo de perseguição, em que a gente vai ser testado, você é realmente cristão? Eles vão, no popular, arregar e vão fugir. Quando vier a perseguição, eles vão dizer, não sou cristão não, me deixa aqui, eu vou para outro lugar. E aí haverá uma debandada daqueles que abandonaram a fé verdadeira. Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Irmãos, quando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem se alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Esse se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. É aquele que vai estar no lugar que não deve estar. Isso não é uma cadeira que Ele vai se sentar. Deus não está sentado numa cadeira aqui no nosso meio. Ele está sentado no seu trono. Ele vai querer para si o papel de Deus. Ele vai querer ocupar o papel de Deus. Essa é a característica do anticristo. E nós temos que entender que ele não vai falar de Deus, mas ele vai falar contra Deus. Ele vai blasfemar contra Deus. Mas ele fará sinais, prodígios, milagres e vai enganar a muitos. Com o surgimento do anticristo, que é inegável, todos saberão, todo cristão saberá, virá a grande tribulação. A catástrofe da destruição do templo foi só um aperitivo do que vai acontecer no porvir. No verso 19, Jesus diz assim: porque naqueles dias haverá tribulação como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Então, meus irmãos, nem dilúvio, nem Babel, nem as pragas do Egito, nem Sodoma e Gomorra, nem a destruição de Jerusalém do templo, nem tsunami, nem terremoto, isso não é nada. Haverá tribulação, do jeito que nunca houve e jamais haverá. Assim como na destruição do templo, nos anos 70, para escapar desse massacre, Jesus orienta a tomar precauções. Naqueles dias, a única maneira de pouparem a vida é fugir e não entrar na cidade. Naquele tempo que Tito estava destruindo Jerusalém, o negócio era picar mula, correr. Não podia entrar na cidade, estava sitiada. Quem viu o general chegando com seu exército, corre,
Quem está no campo, corre. E aí ele fala ali, ai das que estiverem grávidas, vai ser mais difícil. Tomara que não seja no frio, pior ainda. Quem estiver no telhado, corra. Quem estiver no campo, não volte. Jesus nos ensina que a prudência em poupar a nossa vida é uma atitude recomendável. Veja, não é porque nós somos cristãos e temos certeza que estaremos com Ele na vida eterna que a gente atravessa fora da faixa. Não é? Nós precisamos ter prudência. Deus nos deu sabedoria e bom senso para ter prudência. Então nós precisamos entender isso. Mesmo que nós saibamos que Deus cuidará de tudo e suprirá todas as nossas necessidades, nós precisamos usar do bom senso que Deus nos conferiu. Apesar do cuidado de Deus, nós não devemos ficar sentados nem negligentes. Nós vemos nisso vários exemplos na vida de Paulo, que fugiu muitas vezes para que não fosse morto. Muitas vezes. Foram as vezes que Paulo tocou a mula dele, saiu correndo. Assim como naqueles dias não houve misericórdia, muito mais será na grande tribulação. Portanto, Jesus orienta a termos diligência e usarmos os meios para escapar, contudo, e ao mesmo tempo, confiar todas as coisas nas suas mãos. Depois disso, a minha pergunta para nós é, nós estamos preparados para sofrer esse tipo de perseguição? Se o anticristo viesse hoje, nós o identificaríamos? Estamos preparados para sofrer perseguições por amor de Cristo e do Evangelho? De verdade. Terceiro ponto que nós vemos, muito importante, é o amor pelos eleitos. Veja comigo no versículo 20. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, ele abreviou aqueles dias. Abreviou quer dizer o quê? Encurtou, certo? Ele cessou? Não. Ele tirou? Não. Ele abreviou, ele encurtou o tempo. Somente a grande tribulação será intensa, como nunca existiu, um tempo de profunda angústia. Ela acontece ao mesmo tempo da vinda do anticristo. Ou seja, quando a gente identificar o anticristo, já vem a grande tribulação, vem junto com ele, e logo antes do retorno de Jesus. Isso acontece rápido. O anticristo estará em ação nesse tempo, Satanás atacando fortemente os cristãos, e muitos vão abandonar a fé verdadeira, como nós vimos, mas, como diz o presbítero Daniel, glória a Deus pelo mas, por amor aos eleitos, que ele mesmo escolheu, abreviará a tribulação mais terrível de todas, com sua grande misericórdia. Jesus disse que se não fosse pelos eleitos, ninguém sobreviveria. Então ele vai tirar a mão, abreviar um pouquinho a grande tribulação. A sua igreja, que é formada por pessoas escolhidas antes de todos os tempos. Ela é a noiva, a igreja que é a esposa do Cordeiro, o corpo de Cristo. São os que Deus cuida de modo especial. Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo 1,9, ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos eternos. Como também nos elegeu nele, quando? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E continua falando aos irmãos de Tessalônica. Mas, irmãos amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus também ora pelos eleitos na oração sacerdotal. Ele diz assim, eu rogo por eles,
não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Em João 17, 9. Deus abreviou os terríveis dias por amor aos eleitos, por amor dos seus filhos. Portanto, aqui a gente destrói com o próprio evangelho uma falácia das maiores que é falada em tudo quanto é lugar. Não existe arrebatamento secreto. Vocês viram? Passaremos pela grande tribulação. Não existe deixados para trás. Não existe. Não existe duas oportunidades de salvação. Não existem duas vindas de Cristo. É uma só. Deus poupará os eleitos, se não do sofrimento, mas da aniquilação. Mesmo que venham a morrer, nada pode separar os cristãos do amor de Cristo, e estarão salvos e seguros por toda a eternidade. Então, se alguém de nós morrer na grande tribulação, se chegar no nosso tempo, estamos indo mais cedo para o céu. Amém? O quarto ponto que ele vai falar é a respeito do engano religioso. Será também um tempo de grande sedução religiosa. O diabo enviará os seus agentes, falsos profetas, falsos cristos, com vestes sagradas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Tanto Jesus quanto os apóstolos Paulo e João advertiram sobre falsos profetas. Em 1 João 4, de 1 a 3, João vai dizer: amados, não acrediteis em qualquer espírito. Olha só a dica preciosa de João. Mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Assim conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em corpo é de Deus. E todo que não confessa Jesus não é de Deus. Mas o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. O espírito do anticristo, que já está no mundo, é o espírito de Satanás. Ele só vai se levantar como homem antes da volta de Jesus. Então é interessante a gente compreender essas coisas. O anticristo não confessa que Jesus veio em carne. Não confessa que Jesus é Deus. É o contrário, ele vai dizer que ele é Deus. Esse é o sinal mais claro que a gente vai poder ter para identificar. Quanto aos falsos profetas e vestes sagradas, já está cheio por aí. Essa semana eu vi numa TV carioca lá a presença do sumo sacerdote, não sei das quantas lá, vestido de trajes rabínicos, trazendo uma profecia para a igreja. Chuta que é laço. Chuta que é macumba. Já está cheio. Mas aqueles dias haverá de um jeito que nunca houve, nem jamais haverá. Será um tempo de desespero tão grande que a humanidade vai correr enlouquecida à procura de milagres e sinais, caindo nas armadilhas dos falsos profetas e dos falsos cristos. Aqueles que amaram a mentira, aqueles que negaram Cristo, que negaram a verdade. Uma vez que negaram o verdadeiro Cristo, selaram ainda mais a sua sentença de morte com o engodo de Satanás. Eles vão beber o que o anticristo vomitar a rodo. Vão se esbaldar. Porque ele vai fazer falsos sinais e falsos milagres. E é isso que eles estão procurando. Arrependimento e fé, uma vida santa, de abnegação, de carregar a sua cruz, não, uma vida fácil, de bênçãos, sinais, maravilhas. Ótimo. Jesus diz então para a gente ficar atentos. Fiquem atentos. Irmãos, fiquem atentos. Fiquem atentos. A marca da fidelidade a Cristo não é prever o futuro. Não é tentar adivinhar quando Cristo vai voltar. Mas é obediência aqui, agora, no presente. Quando vier, ninguém deixará de perceber que ele chegou. E aí chegará o fim. Amém? Glória a Deus. Leia comigo os versículos 24 e 27, a 27. A
palavra do Senhor diz assim: mas naqueles dias, depois daquela tribulação, da grande, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. Então, o Filho do Homem será visto vindo nas nuvens, com grande poder e glória. E logo enviará seus anjos e reunirá seus eleitos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Amém? Então nós vemos agora, na continuação do aparecimento do anticristo, da grande tribulação, que nós vamos passar. Todo mundo entendeu? Nós vamos passar. Depois disso, vem a maravilhosa vinda de Cristo. Logo depois disso. E o primeiro sinal que ele nos fala ali é a catástrofe cósmica. A segunda vinda de Cristo será precedida por grandes abalos cósmicos. Lembre-se, como nunca houve, nem jamais haverá. O sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Deus encerra a função dos astros e inicia o julgamento do mundo. O tempo da ação humana, da história humana, acabou. Essa é a hora do balanço final. É a hora do julgamento final. O firmamento do céu, que para nós parece tão seguro, tão lindo, está sempre lá, né? As estrelas sempre estiveram lá, nunca se mexeram, o sol está lá, a lua está lá, a coisa toda funcionando. Isso tudo será abalado. Isso tudo que parece eternamente confiável, que a gente olha, jamais acabarão as estrelas, elas vão acabar. Elas vão cair. Pedro vai dizer em 2 Pedro 3,10, contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Em Apocalipse 6, de 13 a 14, vai dizer assim, as estrelas do céu cairão sobre a terra, como figos verdes derrubados da figueira por um vento forte. O céu recolheu-se como um rolo de pergaminho, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Tudo aquilo que é firme e sólido, que a gente olha, que pensa que jamais será abalado, será abalado. Essa é uma descrição que demonstra que a volta de Jesus significará o juízo contra o mundo. O mundo como nós conhecemos, terra e céus, não será mais como é hoje. Ele vai ser destruído. Nós vimos. E logo depois disso, a notícia mais maravilhosa que você e eu podemos esperar como cristãos, a vinda do Filho do Homem. No 26 ele vai dizer, então, depois que os astros se destruírem, que as estrelas caírem, que tudo que estiver em ordem for abalado, então virá o Filho do Homem e será visto arrebatamento secreto. Não. Será visto vindo nas nuvens com grande poder e glória. Eis que é chegado o dia do Senhor, irmãos. Esse é o dia do Senhor. Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Assim será. Na primeira vinda, Jesus se esvaziou da sua glória. Se fez homem, se fez carne, se fez servo. Tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados e morreu por nós. Na segunda vinda, ele virá com grande poder, glória, majestade, dignas do Rei dos Reis, do Rei do Universo. Jesus aparecerá no céu. Ele virá montado num cavalo branco, como diz em Apocalipse 19:11. Ele virá acompanhado do seu exército celestial. Ele virá do céu ao soar da trombeta de Deus. Ele descerá nas nuvens
acompanhado dos seus santos, dos anjos e também dos remidos que já morreram. E ele virá com grande esplendor. Isso arde no teu coração? Você tem expectativa para encontrar face a face com o amado das nossas almas? Na primeira vinda, muitos não o reconheceram. Na segunda vinda, todos verão, todos reconhecerão. Será a hora de separar o joio do trigo. Será a hora de separar os bodes das ovelhas. Todos os povos que rejeitaram a Cristo vão se lamentar, mas já foi tarde. Não há mais oportunidade para salvação. Ele só vem buscar os seus. Ponto. Será o dia do juízo, onde sofrerão o castigo da eterna destruição. E sobre esse dia, sobre o julgamento de Deus, sobre aqueles que rejeitaram a Cristo, lá em Apocalipse 6, 15 a 17, vai dizer assim: os reis da terra, os nobres, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo homem livre, vão se esconder nas cavernas, nas rochas e nas montanhas, e vão dizer assim: montes, caiam sobre nós, com medo do julgamento de Deus. Esconde-nos a face do que está sentado no trono da ira e do Cordeiro. É isso que eles vão desejar. Eles vão preferir naquele dia que os montes caiam sobre ele do que enfrentar o julgamento de Deus face a face. E depois disso, nós temos a reunião dos eleitos. Viu que Jesus abreviou aqueles dias por causa dos eleitos e depois ele vem nos buscar. Depois que ele surgir, montado num cavalo branco com seus anjos e santos e remidos, ele vai dar ordem aos seus anjos que nos colham nos quatro cantos da terra. Os anjos ajuntarão os eleitos que estão no mundo. Dos quatro ventos significa de todos os cantos, de toda a tribo, raça, língua, nação. Os anjos vêm como trabalhadores de uma colheita, colhendo, vasculhando, procurando aqueles que deram fruto, alcançados pelo sangue do Cordeiro. Os eleitos de Deus serão chamados. Esse é o verdadeiro arrebatamento da igreja. Agora, depois da tribulação, depois do anticristo, quando Cristo voltar e ele der ordem aos seus anjos para nos reunir dos quatro cantos da terra, aí subiremos com ele. Esse é o arrebatamento. O resto é falácia. Jesus quem está dizendo aqui. Está escrito. É a palavra do Senhor. Não precisa inventar, não precisa complicar nada, está aqui, ó. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 vai dizer assim: por quê? Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com um grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, no encontro, nosso encontro com o Senhor, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando os filhos de Deus estiverem seguros nos céus, aí sim, Deus julgará o mundo. Aí sim, Deus derramará a sua ira. Então, para aqueles que gostam do Apocalipse, o derramar da ira de Deus, do julgamento sobre os que vão para o inferno, será quando nós já estivermos junto com Ele nos céus. Amém? Esse é o tempo de julgar os mortos e recompensar os servos. É o tempo de destruir aqueles que negaram a Cristo e aqueles que destroem a terra. Para os incrédulos será o juízo e o derramar da ira de Deus para a condenação eterna. Mas para os filhos de Deus, comprados pelo sangue de Cristo, pela graça, a recompensa da vida eterna. Cristo então reunirá os seus eleitos, julgará o mundo, destruirá Satanás
e os seus anjos em condenação eterna, os anjos que caíram com Satanás. E a minha pergunta é: qual é a sua expectativa a respeito do retorno de Jesus? Veja, foi falado mais de 2.400 vezes na Bíblia e muita gente vive como se Jesus não fosse voltar. Essa expectativa, meu irmão, ela tem que arder muito forte no nosso coração. O objetivo de estarmos aqui carregando a nossa cruz, pregando o Evangelho, é esperando a volta dele. É até o dia que ele volte. Minha pergunta é: nós temos depositado a nossa confiança no Rei que voltará para vivermos eternamente com ele? É assim que nós temos vivido? Amém? Como é que nós aplicamos isso tudo? Sabendo dessas verdades, como é que nós vivemos agora? Como nós devemos nos portar? Quando os sinais do fim se cumprirem, será um período muito difícil para os cristãos. Muito difícil. Contudo, nós devemos carregar a nossa cruz por amor de Cristo até os últimos dias, ciente de que Ele nos ajudará e de que Ele estará conosco. Devemos perseverar na pregação do Evangelho verdadeiro e no serviço ao Senhor até o fim, para a qual nós fomos chamados, até o fim. Apesar de os tempos piorarem dia após dia, então aquele que acha que as coisas vão melhorar, não vão. Desculpa dar essa notícia, mas não vão. Você vê as coisas melhorarem por aí? Não. O mundo está degringolando. As pessoas estão cada vez piores. Elas fazem coisas que a gente nem imagina. E vai ser pior. Cada vez pior. Apesar desses tempos piorarem, Deus é soberano sobre todas as coisas. E estamos seguros nele. Ele cuida dos seus filhos. Você viu o cuidado que ele tem com os seus filhos. Outra coisa importante: não haverá mais tempo para arrependimento quando Jesus surgir nos céus. Acabou. Então, o tempo de se arrepender, o tempo de responder em fé, o tempo de buscar a Cristo, o tempo de confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, é o dia que se chama hoje, agora. Naquele dia não haverá mais tempo. Deus só vem recolher os seus. Não haverá mais oportunidades. No dia do Senhor, os anjos ajuntarão para Deus apenas o trigo, e todo o joio será queimado e lançado no fogo do inferno. Nós precisamos crescer, meus irmãos, em devoção, perseverando em oração, crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Veja, isso tudo que a gente viu hoje está escrito aqui na Bíblia que a gente tem em casa, que a gente abre todos os dias. A verdade está diante dos nossos olhos e com aquele que escreveu junto para iluminar o nosso entendimento, o Santo Espírito do Senhor. Então só não sabe quem não quer. Precisamos servir os irmãos, precisamos desenvolver a nossa salvação e ajudar os nossos irmãos a se desenvolver também. Precisamos pregar o Evangelho com afinco até que os nossos dias findem nessa terra ou até que o dia que Jesus voltar. Então, naquele grande dia, as dores de parto cessam e nasce o bebê. E vem a alegria. Nós passaremos pela tribulação, mas nada se compara com a glória eterna que está por vir. Nada. É certo que Jesus irá voltar. Não sabemos quando, mas precisamos estar preparados. Será que nós estamos preparados? Será que estamos? Amém? Concluindo, que nós possamos viver até lá em santidade verdadeira, piedade, movidos pela compaixão, pelo amor de Cristo, firmes em servir uns aos outros e na pregação do Evangelho, aguardando o retorno do Rei Jesus, na esperança de vivermos com Ele no lugar eterno,
onde habita justiça e paz. E que até lá, nós nos esforcemos para sermos achados santos e irrepreensíveis diante da presença do Senhor. Que os nossos olhos e a nossa esperança estejam firmes em Cristo, aquele que veio, virá e não tardará. Amém? Peço que você se coloque de pé. Meditando acerca dessas verdades que nós compreendemos mais hoje, nós vamos ter um tempinho, alguns minutos, para que nós possamos colocar os nossos pensamentos no lugar, alinhados com a palavra do Senhor. Gostaria que nesse tempo você avaliasse quão real e quão grande é a expectativa do seu coração na vinda de Cristo. O quanto você realmente acredita nas palavras dessa profecia que o próprio Senhor Jesus fez e que já tem se cumprido e que se cumprirá até o final. Mas o que importa para nós e a minha pergunta e a reflexão nesse momento é como temos vivido? Que tipo de filhos de Deus nós temos sido? Que tipo de cristão você é? O quanto você tem buscado na sua palavra e em oração se apresentar diante do Senhor santo e irrepreensível, à semelhança de Cristo Jesus? O quanto isso arde no teu coração? Pense nesse momento, ore e converse com o Senhor, que o Espírito Santo possa revelar profundamente o que passa no meu e no teu coração nesse momento. Bendito és tu, Senhor, de eternidade a eternidade. Santo e majestoso és tu, Senhor, soberano sobre todas as coisas, aquele que reina desde os tempos eternos e para todos sempre. A ti o nosso louvor, honra, glória, majestade. Senhor, que a tua palavra venha a arder verdadeiramente dos nossos corações, que venha a produzir fruto digno do louvor e adoração a ti, Senhor, que venhamos a viver em santidade, em piedade, em compaixão, em amor verdadeiro uns pelos outros, mas principalmente por ti, e que o nosso amor pelos outros seja reflexo do nosso amor por ti, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ficarmos firmes, a servir uns aos outros. Ajuda-nos, Senhor, a compreender e a pregar o Evangelho. E dá-nos a noção, Senhor, da iminência da tua volta, aguardando o retorno do Rei Jesus, o dia em que Ele aparecerá nos céus para nos buscar, o dia em que nós seremos encontrados pelos anjos que colherão os seus frutos alcançados pelo seu poderoso sangue, naquele dia em que nós vamos nos encontrar com o Senhor nos céus e moraremos com Ele no lugar eterno, onde habita justiça e paz. Ajuda-nos, Senhor, que até aquele dia nos esforcemos para sermos achados santos e irrepreensíveis diante da tua presença. Que nós sejamos cristãos de verdade, não cristãos de domingo, não cristãos meia boca e não cristãos somente diante da tribulação, mas em todo
tempo, porque somos teus, em todo tempo somos teus. Que os nossos olhos estejam fitos em Jesus, que a nossa esperança esteja derramada diante dos pés de Jesus, diante da cruz, que estejamos firmes, aguardando a maravilhosa notícia, ou a maravilhosa visão, daquele que veio, virá e não tardará. Que essa seja a expectativa do nosso coração e, sobretudo, que vivamos dessa forma, para louvor e glória do santo nome do Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.